na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amados irmãos, nós estamos mais uma vez perante a face do Altíssimo para cultuarmos o seu nome, exaltarmos a sua glória e santificarmos Ele em nossas vidas. Estamos pedindo a todos que se desliguem agora daquelas preocupações do mundo. Se desliguem agora dos interesses mundanos, das preocupações. Se desliguem de tudo. É uma hora que vamos passar em adoração, em culto ao Senhor, e queremos estar junto dEle, perto dEle, procurando fazer a vontade dEle e esperando que Ele aceite a nossa presença. Então, irmãos, desliguemos-nos de tudo e nos liguemos a Ele agora. Vamos orar, pedir ao Senhor que receba as nossas orações e o nosso culto. Pai eterno, nós te louvamos, glorificamos o teu santo nome, porque só tu és Deus, não há Deus além de ti. Só tu és poderoso, justo e santo. Só tu és misericordioso, grandioso e longânimo para com aqueles que te procuram. Pai querido, te damos graças por esse dia que tu está nos dando e por essa hora de buscarmos a tua face. Tu conheces a tua igreja, conheces o teu povo. Ó Pai, nesta hora, eu te suplico, olha para o coração de cada servo e de cada serva neste mundo e derrama a tua bênção, copiosa bênção, sobre os teus servos. Olha para nós com olhar de misericórdia. Contempla o nosso país com toda a luta que ele está passando, meu Pai. Ajuda-nos, meu Senhor, a te conhecer melhor. Ensina-nos a nos aproximar de ti e aceita a nossa presença. Visita nesta hora os que estão enfermos, meu Pai, os que estão sofrendo. Talvez haja algum servo teu que esteja até desenganado. Oh, assiste-o por misericórdia. Que o teu Santo Espírito, esse Consolador maravilhoso, esteja perto de cada sofredor, mostrando, Senhor, que muito mais do que qualquer sofrimento humano, teu Santo Filho sofreu por nós, sem uma reclamação, sem um sentimento contra, até poder dizer está consumado. Todo o plano que tu fizeste para nos salvar, ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Sofreu todas as dores que nós íamos sofrer. E agora nos apresenta a ti, brancos como a neve,
nós que éramos negros como o carvão. Ó, te pedimos nesta hora, visita os enfermos, consola os que estão tristes, fortalece os que estão fracos, meu Pai, e salva por misericórdia os que estão perdidos. Recebe a nossa oração, recebe a nossa súplica, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, e perdoa os nossos pecados, tantos e tão grandes. Mas Tu és misericordioso, e por maior que seja o nosso pecado, maior é a Tua misericórdia para perdoá-los. Ajuda-nos, pois, a fazer a Tua vontade, perdoa os nossos atos pecaminosos, guia-nos pelo caminho reto da Tua justiça. E nós hoje vamos falar em estar perto de Ti, as consequências, as vitórias dos que estão perto, e às vezes os fracassos dos que se distanciam. Fica, pois, conosco, meu Pai. Olha para nós, para dentro de nós, e ensina-nos a olhar para nós mesmos. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos felizes por mais uma segunda-feira, que estamos aqui para cultuar. Aleluia, meu Deus. Aleluia, meu Deus. Estamos aqui com o coração voluntário, Glória a Ti, quebrantado, para prestar o nosso culto ao Senhor. Que os frutos dos lábios que confessam o nome do Senhor seja aceito diante da sua aleluia. face. E nós vamos Glória a o Ti, hino Deus. 566 do cantor. Saudamos os irmãos em Cristo, lembrando do que temos visto, nesses anos pelas lutas, tentações, foram atendidas nossas petições. Toda glória seja ao nome do Senhor. Vinde a Ele todos em tua louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou, e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso teremos, que ao nosso Pai agradecemos, pois é Ele que nos dá real prazer, que é fiel em nos guardar e proteger. Vinde vós, irmãos, conosco a Deus cantar, deste gozo vinde, pois, participar. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou, e com a sua mão nos ajudou. Alegres hoje jubilemos, ao nosso Salvador cantemos. Ele como filho seu nos escolheu, e pras bênçãos dele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos para o lar celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e céu virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou, e com a sua mão nos ajudou. Aleluia. Amém? Glória a Deus maravilhoso. Conosco aí, irmãos, pastor José Luiz Borges, a paz, Deus abençoe. Ferreira, minha irmã mais velha, né? Albeniza, paz para você também, né? Igreja
em Centenário mandando a paz, Ellen Ferraz aí conosco, muitos outros irmãos, né? Então nós queremos deixar um abraço e a paz do Senhor para vocês aí. Vamos aproveitar e vamos cantar o outro hino, que é o 443 do cantor cristão também. Abri mesmo em cima. Ei, é 443, não é isso? Eis os milhões que trevas tão medonhas trazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Poder o Pai me deu na terra, bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre estou convosco, portas abertas, estou todo mundo, servos vermelhos, cruzei avante andar, crentes em as vossas forças da escravidão dos povos libertai. Todo poder o Pai me deu na terra, bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, eis-me eu estou convosco, ó vinde a mim. Clamai em nome de Jesus, que para salvar do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre estou convosco, ó Deus na pressa, um dia tão glorioso, em que os feridos todos surgirão, num coro excelso, santo e jubiloso, pra todos sempre glória darão. Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre estou convosco. aleluia. Amém? Louvado seja o Deus nome abençoe. do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, irmã Leia Matos. Meu? Irmã Leia Matos, né, aí de Cachoeiro, que Deus abençoe. Né, também Josiane, pastor Heron. Josiane Matos, pastor Heron Miranda Aranha, Pai do Senhor para todos os amados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmã Neninha Alonso, a Pai do Senhor Jesus. Cosmo Ramos de Oliveira, paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Né? Então que Deus abençoe vocês todos aí. Né? Em nome de Jesus, né? Nós estamos felizes aqui. O meu é ruim. Né? Então nós vamos orar agora, né? Que não está dando para eu ler direito aqui, né? Maria da Costa Paixão, glória, glória a Deus, né? Aleluia. Então nós vamos orar Glória agora, a Jesus. e o resto eu não estou conseguindo ler, mas é assim mesmo, né? Aleluia. Nós vamos orar agora e entregar o mensageiro nas mãos do Senhor, Tem alguém que eu conheço. para que o nome do Senhor, né, seja proclamado, o Evangelho do Senhor seja proclamado. Amém? Aleluia. Então nós vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, bendito seja Glórias o Senhor para ao todos teu sempre. nome santo. Amém. Sim. Te exaltamos de geração em geração, te exaltamos, ó Pai, na beleza da tua santidade,
Queremos te agradecer por tantas bênçãos recebidas. Aleluia. E, ó Deus, prepara-nos para os dias vindouros, porque serão dias de esfriamento, dias também, ó Pai, de despertamento para uns. Aleluia. E esfriamento para muitos. Mas que o Teu Santo Espírito esteja a nos aquecer, ó Pai, nos direcionando, nos dando direção, nos iluminando, para que prossigamos na jornada da vida cristã. Aleluia, sem nos louvado desviarmos, seja o nome do nem Senhor. para a direita, nem para a esquerda, mas Aleluia. mantendo o foco, o alvo em Cristo Aleluia. Jesus, nosso Senhor. Que a Tua palavra agora, Deus, possa cair na boa Aleluia. terra dos corações presentes. Também, ó Deus, eu quero entregar os enfermos agora nas Aleluia. Tuas mãos. Tantos quantos têm pedido oração, Glória que a o Teu Deus. nome seja exaltado, Teu nome seja, ó Deus, Aleluia. magnificado mais uma vez. E eu te oro por fé, desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui também, Nini Alonso, né? José Martins, Pai do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, varão, em nome Aleluia. de Jesus. Que Deus possa abençoar a todos, né? Esse é pastor lá em Santa Cruz. Amém. Muito bem. E o pastor Gênesis também, que está conosco. Aleluia. Que Deus possa Glória a abençoá-lo. Deus. Pastor Gênesis da Silva Costa, né? Que Deus possa abençoá-lo, pastor Gênesis, em nome de Jesus, né? Mais uma segunda-feira conosco, né? Que Deus possa abençoá-lo grandemente, a sua família, a irmã Elzira Osias, né? Que Deus possa abençoar esse pessoal abençoado aí de São Paulo, né? Irmã Delvira Cabral, boa noite na paz de Jesus. Deus abençoe Aleluia. todos da família dos meus pastores. Amém, irmã Delvira Cabral? Que Deus abençoe aí a irmã, a sua família também muito querida, e esse seu quintal abençoado, pastor Alex, Aleluia. Isamar, todo mundo aí, né? E o pastor Gênesis mandando a paz a todos os pastores, Aleluia. todos que estão assistindo. Deus abençoe, pastor Gênesis, em nome de Jesus, né? Pastor Ferreira agora com a palavra para ministrar. Amados, nós vamos falar hoje sobre seguir a Jesus de perto ou segui-lo de longe. E eu desejava, antes da leitura da palavra de Deus, falar sobre isso um pouco, mas cantar a primeira estrofe do hino 288 do cantor cristão é um hino da nossa querida Fanny Jane Crosby, essa ceguinha que viveu 95 anos e escreveu para este cantor cristão. O cantor cristão consta 48 hinos de autoria dessa irmã. Esse não é não. Esse Era é de cega. Salomão. Esse é de Salomão. Era cega, mas viveu Salomão. 95 anos e escreveu 48 anos. 48 hinos. Aliás, 48 hinos, perdão. Então, esse hino diz assim, olha: perto de ti almejo estar, perto sim, bem perto, tua presença desfrutar, perto sim, bem perto, perto de ti pra compreender teu grande amor e o teu querer, como contigo andar viver, perto sim, bem perto, perto sim, bem perto. Apenas a primeira estrofe desse hino, amados. É um hino muito maravilhoso dessa querida irmã que desejou tanto estar perto de Jesus. Quase todos os hinos dela falando dessa proximidade. E agora ela está bem junto de Jesus na eternidade. Glória a Deus por isso. Então, amados, nós vamos agora falar a respeito dessa situação de estar perto ou longe do Senhor, as consequências disso. Eu queria que você
abrisse a sua Bíblia agora, no Salmo 63, Salmo 63. Nós vamos ler o primeiro versículo e o 8º versículo. O primeiro diz assim: ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne deseja muito, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. E o versículo 8 diz assim: a minha alma te segue de perto, e a tua destra me sustenta. Minha alma te segue de perto, tua destra me sustenta. Isso, amados, nos leva a alguns passos do ministério do Senhor Jesus. Aqueles discípulos muitos seguiram a Jesus de perto, porque o amaram. Mas muitos seguiram de perto apenas para comer, porque ele fez a pesca maravilhosa, a multiplicação dos pães 2 vezes, e ele fazia isso. E quando ele chegava numa casa convidado para comer pão, geralmente os pecadores iam atrás dele também para comer pão. Mas nós queremos falar de alguém que eu buscava de perto. Viu? Alguém que eu buscava de perto. Vamos ver um apóstolo que buscava Jesus de perto quando estava com ele. Olhe Simão Pedro. Simão Pedro, quando o Senhor Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Alguns disseram, uns dizem que és Elias, outros dizem que és um profeta. E vós, que dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha como é bom andar perto de Jesus. Em outra ocasião ele disse, o mesmo Pedro: tu és o Cristo de Deus. Quando o Senhor Jesus estava sofrendo no Getsêmani e disse que ia ser entregue nas mãos dos pecadores e que todos os discípulos iam fugir, Pedro disse: eu não, Senhor. Eu não fugirei. Por ti darei a minha vida. E quando a tropa chegou para prender Jesus, Pedro puxou a espada e desceu na cabeça de um servo sumo sacerdote. Só que o servo livrou a cabeça, apenas pegou a orelha e arrancou fora. Mas o Senhor Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Pedro, eu tenho 12 legiões de anjos à minha disposição. Guarda a tua espada. E Pedro, que garantiu que seguiria o Senhor, os outros fugiram. Mas Pedro acompanhou o Senhor até a coorte onde o Senhor havia de ser julgado. Mas a Escritura diz que Pedro seguia de longe. Vamos ver agora as consequências desse seguir de longe. Ele, que foi tão afoito, que até andou sobre as ondas do mar com Jesus, quando estava perto era ousado. Se és tu, manda que eu vá ter contigo sobre as ondas. O Senhor Jesus pode vir. E ele foi, mas teve medo e começou a afundar. Pois bem, quando a gente está perto do Senhor Jesus,
a gente se sente forte, fortalecido, cheio da graça, vontade de lutar por Ele, vontade de pregar a palavra, vontade de viver a palavra de Deus em nossa vida. Olha, quando a pessoa quer viver perto de Deus, que é que diz? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Diz também a palavra como é que o mancebo, que o jovem, pode purificar o seu caminho, vivendo segundo a tua palavra, perto do Senhor, junto do Senhor, não se distanciando. Mas Pedro, agora, seguia a Jesus de longe. E vamos ver agora o procedimento desse apóstolo. Primeiro, ele foi aquecer-se no fogo que os servos acenderam, foi se aquecer com o calor do ímpio. Foi para lá. Estava lá no meio dos ímpios. Jesus, a poucos passos dele, mas lá diante da coorte. E ele aqui, seguindo de longe. Que foi que aconteceu? Quando alguém disse, tu também estava com ele. Ele disse, eu não. Não conheço esse homem. Negou a Jesus. Traiu a Jesus. Estava longe de Jesus. Estava afastado de Jesus. Seguindo de longe. Então não suportou ele que lá na prisão de Jesus, diante de toda a tropa, puxou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Agora, seguindo a Jesus de longe, acovardou-se até com a palavra de uma serva que disse, tu estavas lá também. Ele disse, eu não conheço esse homem. Eu nunca vi esse homem. Não sei quem é esse homem. Amados, como é que nós estamos seguindo a Jesus? Se nós olharmos para nós mesmos, temos que chorar, temos que lamentar, que muitas vezes nos sentimos fracos e abatidos, quase vencidos, quase derrotados, porque estamos seguindo a Jesus de longe. Jesus nos quer junto dele. A oração dele ao Pai foi que onde ele estivesse também, aqueles que o Pai lhe deu, estivessem com ele, para que vissem a sua glória. Jesus quer que nós estejamos junto dele, perto dele, sentindo ele, orando a ele, recebendo a bênção dele, a paz que ele ministra ao nosso coração. Quando estamos diante dele, não temos como negá-lo, temos que confessá-lo, temos que pregá-lo, temos que anunciá-lo às nações, aos pecadores. Jesus, o Salvador, aquele que deu a sua vida, aquele que suou sangue no Getsemane, aquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário, aquele que chorou sobre Jerusalém, aquele que chorou sobre o túmulo de Lázaro, aquele que chorou por nós, por todos nós. Oh, como ele quer que estejamos junto dele. E ele disse, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo, meu Pai, para que vejam a minha glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ali naquele momento, ele negou. Ele fraquejou. Ele estava seguindo de longe. Ele não estava perto. Ele estava seguindo de longe. Fraquejou. Sentiu-se derrotado. E quando o galo cantou, o Senhor Jesus olhou para ele e ele olhou para Jesus. Então não estavam
Jesus estava lá na corte, mas estava vendo ele. E ele estava aqui negando, mas estava numa distância que podia ver. Mas quando o galo cantou, ele lembrou-se da palavra do Senhor Jesus, que disse, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E ele disse, pode todo mundo negar, Senhor. Eu nunca te negarei. Foi quem negou. Mas por que negou? Porque seguia a Jesus de longe. Não estava perto, estava longe. Negou a Jesus. E agora, amados, vamos ver as consequências de quem nega a Jesus, de quem segue a Jesus de longe. O que foi que aconteceu com Pedro, quando teve a sua consciência despertada pelo cantar do galo e o olhar do Senhor Jesus para ele? A Escritura nos diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Chorou amargamente. Olha, lágrimas que podiam ter sido poupadas, agonia que podia não ter existido. Mas ele saiu dali, chorou amargamente. E eu às vezes fico pensando a agonia de Pedro, desde aquele momento que saiu chorando dali, até aquele tempo que ele passou antes do Senhor falar com ele outra vez. A agonia que ele passou naqueles 3 dias. Desprezado, meu Deus, eu neguei, meu Deus, eu pequei, meu Deus, e agora eu não posso mais falar com ele, agora eu não posso nem pedir perdão, não posso nem chegar perto, porque ele já se foi. E eu não tenho mais oportunidade de falar com ele. Mas o Senhor Jesus, que conhece os corações, que viu a agonia de Pedro, que viu o sofrimento de Pedro, ele ressuscitou dos mortos. Ali junto ao sepulcro, só tinha mulheres que o seguiram, que o acompanharam. E ele, quando mandou o recado para os apóstolos, para os discípulos, disse, ide dizer aos meus irmãos e a Pedro. Aleluia. Aleluia. Dizei aos meus irmãos e a Pedro que vão para a Galileia e lá me verão. Eu imagino, amados, como Pedro ficou agora. Qual seria o pensamento desse homem que negou Jesus? Ele está me chamando, quer falar comigo na Galileia? Será para me perdoar ou para me criticar junto com os outros? Para publicar aos outros o meu erro, o meu fracasso? E ele foi. Mas o nosso amado Jesus, que não guarda mágoa de ninguém, queria era chamar Pedro e reconciliar-se com Pedro, ou melhor, Pedro reconciliar-se com ele, porque Pedro havia pecado. E eu imagino a agonia que ele passou aqueles 3 dias, sem ter como corrigir-se, de ter negado o seu Salvador, a quem jurara que não negaria jamais, a quem garantiu. Todo mundo pode te negar, todo mundo pode te desprezar, todo mundo pode fugir, eu não, Senhor. Contigo irei até a morte. Às vezes, irmãos, nós dizemos uma coisa a Deus, sem pensar muito no que estamos dizendo. E às vezes aquilo que falamos vai servir, é de sofrimento para nós, ao invés de servir de consolo. Mas eu queria, a nossa pregação esta noite, nessa live, é para alertar você
alertar a mim mesmo. Não siga a Jesus de longe. Faça questão de estar perto dele. Não se precipite achando que você é muita coisa. O erro de Pedro foi achar que ele era mais do que os outros. Que todo mundo podia negar Jesus, menos ele. Pois bem, foi ele que negou. Foi ele que negou. É uma lição para nós. Quando nos apresentarmos diante de Deus, não vamos nos apresentar pensando que somos mais do que ninguém, não. Nós não somos mais do que ninguém, irmãos. Nós somos seres humanos. A igreja de Deus é composta de seres humanos que ele arrancou do pecado. Não. Que ele libertou do pecado. Que ele salvou por sua misericórdia. E que ele guia até hoje e não permite que as portas do inferno prevaleçam contra ela. Ele segura a sua igreja, ele segura os seus santos, não os deixa se perder. Pois bem, é o nosso Jesus. Vamos segui-lo de perto. Não vamos nos distanciar. Seguir de longe traz as consequências dolorosas. Muito crente não estaria sofrendo hoje se seguisse a Jesus de perto. Muita gente nas igrejas não estaria com dúvidas se seguisse a Jesus de perto. Essa pandemia que aí está tem trazido muitas dúvidas para alguém. Muito crente tem deixado a igreja. Muita gente que era até membro da igreja tem deixado a igreja porque dessa pandemia, com medo ou qualquer coisa. Parece que Deus perdeu o controle, parece que o Senhor não governa mais o mundo, parece que é o maligno que está governando. Não é nada disso, irmãos. O Senhor Jesus continua sendo o Rei dos céus e da terra. Todo poder me é dado nos céus e na terra, disse ele. Ele continua com esse poder e essa pandemia vai até o ponto que Deus marcou para ela ir. Não vai passar nenhum passo além. Não há nada. O Senhor tem o controle de todas as coisas neste mundo. Ninguém enfraqueça por causa de enfermidade. Ninguém enfraqueça por causa de pandemia. Ninguém enfraqueça por causa de conversa de outras pessoas. Não. Apegue-se com Jesus. Segure-se com Jesus. Fique perto dele e você nunca fracassará. Nunca fracassará. Não vai negá-lo. O Senhor Jesus, ele é aquele Deus maravilhoso que faz questão de estar conosco. O nosso Deus nunca abandonou. A Escritura diz que em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Deus nunca desamparou aquele que o busca, aquele que creu no seu Filho como Salvador, aquele que aceitou a mensagem salvadora de Cristo. O Senhor Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Mas temos que ter uma qualidade. Queremos seguir a Jesus de perto. Olhemos para nós mesmos e renunciemos às nossas vaidades, renunciemos à nossa grandeza, renunciemos àquilo que o mundo diz que nós somos, aquilo que às vezes a vaidade diz que nós somos. Renunciemos tudo isso. Vamos aos pés do Senhor. Vamos aos pés do Senhor, como aquela mulher que chegou por trás, dizendo: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. E realmente foi curada apenas ao tocar no Senhor, tocar nas vestes do Senhor. O Senhor Jesus é o mesmo. Ele quer fazer o mesmo. Ele quer que você junto dele. Ele disse, olha, lá na Galileia, quando ele apareceu,
e fez com que Pedro se reconciliasse. 3 vezes Pedro negou, pois agora 3 vezes, Pedro, você vai dizer que me ama. Pedro, tu me amas. Senhor, eu te amo. Apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me amas. Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. E Pedro talvez tenha se lembrado de quando 3 vezes o negou. Talvez tenha se lembrado disso. E disse agora, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E o Senhor disse, então apacenta o meu rebanho. Quando tu eras mais novo, te dirigias a ti mesmo. Agora outros te cingirão, te levarão para onde tu não queiras ir. Mas se vós, eu vos mando às nações, para que preguem este evangelho, ensinem o que eu ensinei, falem das mensagens, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aliás, ele não disse, eu estarei convosco. Ele disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meus amados, temos a certeza de que, se nós estivermos perto de Jesus, seremos sempre vitoriosos. Seremos sempre vencedores. Seremos sempre ajudados, abençoados pelo Senhor. Eu me alegro com o versículo que tem nas Escrituras, ali na oração de Jesus pelos seus discípulos, no capítulo 17 do Evangelho de João, há um versículo que diz o seguinte, Pai, e eu não oro somente por estes não, oro também por todos aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim. Oh, amados, nós somos esses por quem Cristo orou. Nós somos aqueles que pela palavra cremos em Cristo e andamos com Ele e pregamos a palavra dEle e anunciamos ao mundo a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu queria falar com você que ainda não é crente, que ainda não é salvo. Olhe que naquela oração Jesus já orou por você. Você que até hoje ainda não creu, ainda não aceitou a Jesus como Salvador. Saiba que Ele orou por você. Eu oro não somente por estes, mas por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Eu me maravilho, meus amados irmãos. Eu me alegro em saber que eu fui um desses. Eu sou um desses que pela palavra do Senhor criei nele, abracei ele. Não quero segui-lo de longe, quero segui-lo de perto, mesmo que eu tenha que sofrer, mesmo que eu tenha que pagar um juro muito grande, mesmo que eu tenha que levar um fardo um pouco mais pesado, mesmo que eu tenha que renunciar muita coisa que eu gostaria de ter, mas eu quero estar perto do meu Salvador. E eu consinto você. Ah, se eu pudesse persuadir você a que você creia em Jesus e o siga de perto, bem de perto, junto dele. Quero dizer a você, o Senhor Jesus tem tanto prazer em estar junto de nós, que fez de nós a sua casa. Olha que maravilha! Um pecador como eu, que fui impuro, imundo, nojento, preto como carvão, condenado
eternamente condenado, o Senhor me arranca dali, me elege para ser santo. Faz de mim o seu servo. E diz para mim, Ferreira, eu quero você junto a mim, perto de mim. Não se distancie de mim. E você será vitorioso. E isso ele está dizendo para você também que está me ouvindo. Você que ainda não creu, que ainda não aceitou. Ontem tive a alegria de pregar numa igreja e fiz um convite e veio à frente uma senhora, crente, membro da igreja, batizada, mas com dúvida da sua salvação. Não tinha certeza da salvação. E eu concitei aquela serva a buscar essa certeza junto a Cristo, perto de Cristo. Disse para ela, fica junto dele, que ele esclarece o teu coração. E ela prometeu, e eu prometi orar por ela todos os dias, até que ela creia realmente no Senhor Jesus como Salvador. Meus amados, Ele quer salvar você. Minha amada igreja, chegue mais perto. Vamos chegar mais perto dele. Aproximemo-nos mais. Olha, ele diz que quem cresce na palavra dele, ele e o Pai viriam fazer morada dentro deste homem, desta mulher, desse jovem, dessa jovem, dessa criança, desse ancião. Ele disse, eu e o Pai viremos, faremos nele morada. Mas interessante que o seu corpo já é templo do Espírito Santo. Então, toda a Trindade, Santíssima Trindade, quer morar com você, dentro de você. Imagine o eterno Deus, Criador de todas as coisas, Criador desse mundo, do céu, das estrelas, da lua, do sol, de tudo, morar dentro de você. Ele quer isso. Você não entende isso. Ninguém consegue entender, mas ele mora dentro do crente, do salvo, realmente salvo. É morada, o salvo é morada de Deus em espírito, e o Espírito Santo mora aí também. Então, o que é que falta a você? Se você tem o Deus Supremo, Criador de todas as coisas, dono de todas as coisas, habitando em você, o que é que lhe falta? Não lhe falta mais nada. Só falta é você tomar aquela atitude corajosa de segui-lo de perto. Não queira segui-lo de longe. Segui-lo de longe, você vai negá-lo. Você vai ficar escutando conversa de ímpio por aí, escutando conversa de falso profeta, escutando conversa fiada, escutando conversa fora da palavra de Deus, inventando coisa que Deus falou sem Deus ter falado, dizendo que Deus revelou sem Deus ter revelado, enganando alguém, tapeando alguém. Por quê? Porque você está seguindo a Deus de longe, está seguindo a Jesus de longe. Faça questão de segui-lo de perto, para você falar para os homens aquilo que é preciso que os homens ouçam, aquilo de que depende toda a felicidade eterna de uma pessoa, de um ser humano. Você está falando com uma pessoa que está andando para o inferno, mas essa pessoa pode decidir aceitar Jesus e de repente é até um pregador da palavra, de repente é um amigo de Deus,
De repente é aquele que vai pregar a palavra, desafiar o inimigo que achava que era vencedor dele. Pois bem, amados, vamos olhar para Jesus agora. Vamos segui-lo bem de perto. Igreja, vamos seguir a Jesus de perto. Pastores, por favor, meu amado, companheiro meu, olhe para o rebanho que Deus te deu. Olha para as ovelhas que Deus colocou na tua mão. Confiou em ti. Colocou em tua mão, cuida delas, por misericórdia. Às vezes encontra dificuldade. Às vezes tem ovelha que também dá coice, também morde. Também ferrou, feito escorpião. Não tem problema não. Tudo isso Jesus sofreu para que eu e você pudéssemos agora falar das maravilhas dele. Nenhum sofrimento já veio a qualquer ser humano semelhante ou mesmo próximo do sofrimento do Senhor Jesus por cada pecador neste mundo. Tudo aquilo que o Senhor Jesus sofreu desde a fundação do mundo, quando o Cordeiro foi imolado, desde aquilo que ele sofreu antes da fundação do mundo, tudo aquilo que ele sofreu até agora, até quando foi crucificado, e até agora quando os servos dele se descuidam e vão andar de longe, crucificando-o outra vez, maltratando-o outra vez, revivendo o opróbrio da sua vida e da sua morte, o opróbrio da cruz injúria, da cruz vergonhosa. Quando seguimos a Jesus de longe, estamos trazendo tudo isso de volta. E às vezes usando o nome dele de brincadeira. E ele olhando para nós, vendo o nosso estado e dizendo: não é isso, não foi para isso que eu morri por você na cruz. Não foi para isso que eu sofri tanto desde a fundação do mundo. Não foi para isso que eu sofri tanto com os teus pecados, para perdoá-los, para lavá-los. Não é porventura as minhas chagas que te trazem a paz? Não é porventura a minha agonia que te traz a alegria? Não é porventura o meu sacrifício que te garante o gozo eterno? Olha para mim. Não olha para o mundo. Não olha para as vaidades do mundo. Não olha para as pessoas importantes. Nem para as pessoas que não são importantes. Olha para mim. Aproxima-te de mim e prega a minha palavra aos que estão perdidos, necessitando de perdão e de salvação. Jesus quer nos salvar agora. Jesus quer abençoar a sua igreja. Eu estou crendo, não sei, meu Deus, se estou crendo de modo errado ou se estou crendo de modo correto. Mas eu creio, amados, que essa pandemia, Deus quer trazer um avivamento para a sua igreja através dela. Através dessa mortandade que há no mundo. Esse castigo que está por aí. Nosso país tão duramente castigado pela pandemia, por tempestades, por tudo isso. E não é só o nosso país. Outros países passando pela mesma dor, pela mesma agonia. Não será o Senhor falando para a igreja: servos, acordem.
Acordem, porque o meu filho está voltando a vocês. Nós cremos na volta de Jesus. Cremos nisso. Sabemos que ele vai voltar. E sabemos que a volta dele não está tão distante. Por que dormimos uma hora dessa? Por que nos descuidamos? Por que o seguimos tão distante dele? Não, irmãos. Não, não. Sigamos de perto. Aproximemo-nos dele. Creiamos nele. Peçamos que ele avive a sua igreja através dessa agonia que está no mundo. Que os servos dele, ao invés de se agoniarem também, se alegrem e busquem o Senhor, mesmo na enfermidade, porque ninguém sofre enfermidade como ele sofreu por nós. Olhai para a coroa de espinhos, olhai para a lança ferindo ao seu lado, olhai para os cravos nas suas mãos e nos seus pés, e nos aproximemos dele. Aquelas mulheres bem-aventuradas não saíram de perto do túmulo, foram as primeiras a saber que Jesus tinha ressuscitado, foram as primeiras missionárias da ressurreição de Cristo, foram elas. E aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, com quem Jesus se encontrou e acompanhou, e eles não conheceram, e Jesus lhes pregava a palavra, abria a palavra, disse: ó, nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Não era preciso isso, não estava escrito isto. E naquela noite, quando Jesus partiu, o povo se rebelou, desapareceu deles, e eles na mesma noite voltaram a Jerusalém. Eu estive vendo a distância de Emaús para Jerusalém. São 11 quilômetros. Pois bem, mas eles voltaram. Tinham andado aqueles 11 quilômetros para chegar a Emaús, mas voltaram na mesma hora para Jerusalém e confessavam: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? O nosso coração ardia. Oh, meus irmãos, como está faltando corações ardentes no reino de Deus nesse tempo. Como estão faltando corações ardentes para gritarem ao mundo: Jesus está voltando, aceitai-o agora. Você que está me ouvindo, acorde, meu irmão, meu amigo, minha amiga, acorde. Jesus quer salvar você. Ele veio por sua causa e por minha causa. Eu aceitei. Há 73 anos, aceitei e prego esse Jesus maravilhoso. Aceite-o agora e vamos para o céu juntos. Aceite-o agora e Ele quer salvar você do abismo do futuro. Olha, imaginemos uma coisa: se para nos livrar do tormento futuro Jesus sofreu tanto, imaginemos como é esse tormento. E imaginemos, eu vou para lá se não acreditar em Jesus. Eu vou para lá se não aceitar Jesus. Eu vou para lá se não aceitar a mensagem, se não crer nele como meu Salvador. Eu vou para esse tormento eterno. É eterno tormento. Quem foi para o inferno no início da criação está lá ainda. E ficará lá ainda.
eternamente. Mas o céu é eterno também. E Jesus veio para nos garantir a vida eterna no céu. E você pode, nesta noite, tomar posse dessa vida eterna, crendo em Jesus como seu Salvador, aceitando a Ele, chegando para perto dEle e seguindo de perto, nunca de longe. Nunca de longe. Nem olhando para a esquerda, nem olhando para a direita, nem olhando para baixo, nem olhando para trás. É olhando para a frente, para o alto, para o prêmio da soberana vocação. Você olha para o Calvário, você vê o seu Salvador crucificado, derramando sangue por você, para livrar você da condenação eterna. Ouça isto, meu querido ouvinte. Ouça isto e abrace a Jesus agora. Ouça isto e creia em Jesus. Siga-o de perto e vamos juntos para o céu. Deus nos abençoe. Amém e amém. Amém. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade. Pastor Francisco Miranda Dias, a paz do Senhor Jesus Cristo, um forte abraço para todos vocês. E peço oração, levei uma queda, quebrei os 2 calcanhares, né? Pastor Francisco, lá de Itaguaí. Levou a queda e quebrou o quê? 2 calcanhares, os 2. A irmã Nilceia já tinha pedido oração na segunda-feira. Irmã Elisa Amar Cabral, Pai do Senhor Jesus. Pastor José Martins, né? Pai do Senhor, Jesus Cristo, Pastor Ferreira, Pastor Rogério e Missionária Neuza. Deus abençoe, pastor. Aleluia. Amém? Então, está aí o pedido do nosso pastor Francisco, lá de Itaguaí. Teca Santos, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Teca. Heron Miranda Aranha, pastor Heron, seguir Jesus de perto nos afaste de tudo que nos afasta dele. Aleluia. Glória a Deus. Manininha Alonso, nosso Deus é maravilhoso, né? E está aqui também Pedro Assis, Deus abençoe, estou acompanhando a pregação. Manininha, que mensagem linda. E o pastor Gênesis, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amém. Josiane Matos, amém. Ellen Ferraz, amém. Todos os santos dando amém. Pastor Denis Chaves, nosso ilustríssimo presidente, também dando amém. E nós aqui, servos, também dando amém. Aleluia. Que você seja grandemente abençoado por esta mensagem. Aqueles que vão entrar, assistirem depois. Aleluia. Logo mais, amanhã, durante a semana. Os grupos, né, que ouvem depois. Aleluia. Os irmãos. Tem irmãos que tem culto hoje de libertação, tem culto nas igrejas. Aleluia. E na hora não assistem, eles assistem depois. Amém. E outros assistem amanhã. Então, o compartilhamento do grupo é um jeito de você espalhar, de disseminar a mensagem entre outros irmãos também. Amém. Eu agradeço a vida. Glória a Deus. A vida dos irmãos, né, ao Senhor. Agradeço ao Senhor pela vida dos irmãos. Pastor Gênesis tem um grupo grande, né, que sempre manda para vários grupos. Que Deus abençoe o Pastor Gênesis, né? Está aqui também o pastor Raimundo Cupertino, Pai do Senhor Jesus, meu amado pastor Ferreira, missionária, meus abraços, pastor Rogério. Em abril vou lhes dar um abraço na Assembleia Geral. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Raimundo, em nome de Jesus. Então nós vamos orar agora. Na segunda-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui para mais uma pregação da palavra do Senhor. Vamos aproveitar, amém. Vamos orar pelo pastor Francisco, o pastor Ferreira dará a bênção apostólica. Senhor Deus e Pai, toma teu servo nas tuas mãos. Louvado seja o teu nome. Cuida dele nesse momento delicado. Olhe para a Sueli, meu Pai. Não está podendo andar direito. Olhe para a Sueli. Abençoa pela tua infinita misericórdia. Aleluia, meu Pai. Quero entregar também nas tuas mãos. Olha para a Sueli, filho da tua serva Nininha Alonso, aquela vida. Que o Senhor possa continuar abençoando, falando aos corações, olha para a Ravina, Senhor. Dando a Deus a tua bênção, dando a
a tua proteção para Olha que ele para continue, Francisco. ó Pai, caminhando mais Aleluia. e mais rumo a Jesus Cristo, Aleluia. até entrar pelas portas naquele grande dia. Amém, Jesus. E nós que estamos aqui, pedimos a tua bênção durante esta semana, que o Senhor continue a falar Aleluia. conosco, no nosso momento devocional, na leitura da palavra, na oração. E, ó Senhor, continue a falar aos corações dos teus servos. Eu agora te oro por Amém, fé, Jesus. com perdão dos meus pecados. Desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Sou Ferreira da Bênção Apostólica. E agora, irmãos, que o insondável amor de Deus nosso Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus e as doces alegrias e consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco e com toda a Igreja de Deus em toda a terra e conosco também, em nome e pelo amor do Senhor Jesus, no dia maravilhoso da sua vinda. Amém E e amém.